queridos amigos que constituem a mesa diretora desta reunião, senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. O insigne psiquiatra e estudioso do comportamento humano, Carl Gustav Jung, teve a oportunidade de afirmar que uma vida que não tem um sentido psicológico é uma vida perdida. Na colocação de Jung, a nossa existência na Terra deve ter um objetivo psicológico. Seja de que ordem for, esse objetivo é a razão que nos propele ao desenvolvimento intelecto-moral e à busca da plenitude, que Jung denominava como o estado luminoso, aquele estado de luz que corresponde na proposta de Jesus Cristo ao reino dos céus que se encontra dentro de nós. Fazendo uma análise da criatura moderna na atualidade, observamos que as conquistas da ciência e da tecnologia de ponta alcançaram índices jamais pensados anteriormente, porque o homem conseguiu de alguma forma interpretar os mais perturbadores enigmas do cosmos, adentrando-se no macrocosmo e compreendendo desde o Big Bang a origem do universo. Por outro lado, através do estudo profundo da física quântica, reencontrando a energia do bóson de Higgs, a mais mínima partícula conceptual que diz respeito à matéria, e que os cientistas, a partir do século passado, e especialmente do ano que transcorreu há pouco, denominaram como sendo a assinatura de Deus. Essas conquistas notáveis que prolongaram a vida na Terra, que contribuíram para um grande conforto, que nos ensejaram a mudança do clima e, acima de tudo, a comunicação virtual, não lograram tornar o ser humano mais feliz, mais pacífico e mais equânime dentro da sua estrutura psicológica. Pergunta-se então, por que a criatura humana de um para outro momento perde o sentido da vida, o significado, esse objetivo que nos impele a seguir sempre à frente, buscando cada vez mais alargar os horizontes do conhecimento e mergulhar no abismo de si mesmo para interpretar-se. A esse fenômeno os gregos chamavam melancolia, e a melancolia, hoje depressão, tornou-se uma pandemia tão grave que a Organização Mundial de Saúde estabeleceu que existem na Terra, nesse momento, 360 milhões de indivíduos diagnosticados com depressão. Mas eles preveem que no ritmo em que nos encontraramos, no ano 2025, a depressão será a segunda causa mortes da humanidade. A primeira delas serão as cardiopatias, nas quais estarão também incluídas aquelas de transtorno depressivo profundo que produzem distúrbios somáticos, especialmente na área cardiológica. Mas será que a depressão é resultado de um transtorno da atualidade? Os modernos psicoterapeutas, penetrando no âmago dessa incógnita, porque não é uma doença, é um transtorno de comportamento de natureza bilateral, na área da afetividade, chegam a concluir que até onde vai a imaginação histórica, encontraremos na criatura humana a presença da depressão.
Se, por exemplo, nos remontarmos ao Bhagavad Gita das velhas tradições indianas, poderemos acompanhar o diálogo entre Krishna e o jovem Arjuna, o seu discípulo. O mestre Signi, preparando o jovem para as lutas da vida, diz-lhe: tu és o príncipe Pandava e deves lutar contra inimigos soeces que conspiram contra a tua vida, os Kurus. E o jovem, que ingênuo e sonhador, pergunta-lhe: mas quem são esses inimigos? E o mestre continua orientando: são os teus familiares, estão em contato contigo teu pai, tua mãe, teus avós, os teus tios, teus primos, teus irmãos. E tu necessitas combatê-los com toda a veemência e até mesmo matá-los, pois que se assim não procederes, eles te matarão. O jovem entristece-se e pergunta ao mestre: como poderei matar os meus familiares? Que luta deverei travar e em qual campo de batalha eu deverei exercer esse mistério destrutivo? E Krishna olha com uma profunda ternura e redargui: esses inimigos são os vícios. Os vícios são os Kurus e as virtudes são os Pandavas. Naturalmente, os Pandavas são menores, em número mais reduzido, porque as virtudes do ser humano são mais reduzidas do que os seus vícios. E é necessário que seja travada uma batalha terrível na consciência, nesse campo infinito da consciência, onde deve triunfar a virtude. E o jovem entrou em melancolia. A melancolia é, portanto, o nome ancestral daquilo que hoje denominamos como depressão. Se compulsarmos a Bíblia, iremos encontrar o rei Saul dominado por peculiar transtorno de comportamento. Em determinados momentos era dominado por uma fúria, tornava-se extravagante e cruel. E noutros instantes era dominado por uma melancolia profunda, era, portanto, atormentado por essa dupla faceta da exaltação e da melancolia. E para poder tranquilizar-se, o jovem pastor apresentou-se-lhe para poder cantar na harpa o saltério. E nós herdamos de Davi a primeira experiência músico-terapêutica da humanidade. Ainda na Bíblia, se recorrermos à história de Jó, aquele que foi tentado por Satanás, que chegou até Deus e lhe disse: ele te é fiel porque possui uma fortuna, uma família próspera, servos e escravos. E se você retirar dele todos esses, verá que por detrás da sua máscara há um indivíduo revoltado, cruel e perverso. E diz a mitologia bíblica que Deus começou primeiro matando os animais, depois os servos, levando a peste e o infortúnio a Jó, que mantinha, no entanto, sua fidelidade, até o momento em que a esposa lhe diz revoltada: que Deus é este? Por que não te rebelas contra ele? Então Jó entra numa profunda melancolia, após a qual a divindade lhe restitui os bens que lhe foram retirados. A melancolia na Grécia era considerada como um castigo dos deuses, que, estando dispostos com as criaturas humanas, levava-as ao fosso profundo da tristeza, da perda de sentido existencial, desse vazio que toma conta da criatura e a torna profundamente desditosa. Nada obstante, quando Aristóteles, discípulo de Platão, por sua vez discípulo de Sócrates, faz uma análise dos grandes mestres, ele assevera que Sócrates e Platão periodicamente entravam em melancolia quando nesse momento eram inspirados pelos deuses. Vemos aí a mensagem melancólica bifurcar-se. Em determinado momento ela tem o caráter punitivo dos deuses, no outro momento é uma fonte de inspiração dos deuses.
Porém, o pai da medicina grega teve a oportunidade de 400 anos antes de Jesus identificar Hipócrates, esse estado de melancolia que levava o indivíduo ao fundo do poço, e estabelecer que essa melancolia era resultado de 4 mores: o sangue, a bilis negra, a bilis amarela e a fleuma. A bilis negra, dentro daquela visão da mitologia grega, da herdeira da mitologia hebraica, era resultado do pecado de Adão e Eva, da desobediência, quando então este humor tornava-se possessivo, e a terapêutica, que será recomendada a partir de Hipócrates e será executada no século II depois de Jesus pelo médico Galeno, era muito curiosa. Para que os indivíduos libertassem-se dessa melancolia, fazia-se necessário que eles recebessem medicamentos que produzissem vômitos, que liberassem todos os líquidos do organismo. E quando os indivíduos não morriam por desidratação, como seria de esperar, com as sangrias, naturalmente permaneciam no estado de melancolia. A melancolia foi um dos grandes males da Idade Média. Por volta do século IV, pós Jesus, ela passou a ser chamada assídia ou assédia. Mas no século XII, a melancolia tomou conta, na grande noite medieval, das casas conventuais, dos monastérios, e a Igreja Católica Apostólica Romana decretou que essa melancolia era uma tentação diabólica, era, portanto, um pecado capital. E a melancolia continuou na Idade das Trevas de uma maneira devastadora, até o momento quando raia o novo mundo, ao apagarem-se as luzes do século XV e ao amanhecer do século XVI, com a descoberta da América e depois do Brasil, e de imediato a renascença italiana, a libertação da Bíblia através de Martinho Lutero em 1515, o sol muito débil passou a iluminar a noite medieval e a sociedade desperta do letargo, para no século XVII a ciência separar-se da religião. Naquele momento em que Blaise Pascal estabelece as diretrizes de um novo pensamento, quando grandes pensadores como Sir Isaac Newton, o pai do heliotropismo, Galileu Galilei e outros, estabelecem que a fé cega era resultado da ignorância e responsável pela estupidez humana. Era necessário que houvesse o divórcio. Surge o empirismo, a investigação empírica do cientificismo dos séculos XVIII, XIX e XX. E de imediato, a ciência começa a estudar a criatura humana, nem mais dentro da restrição das letras bíblicas, mas através da análise biológica, antropológica, e a partir do século XVIII, pela primeira vez, surgem as observações em torno do sistema nervoso, do cérebro, porque a ciência acreditava que o ser humano pensava através do fígado e amava por meio do coração. Eis porque até hoje ainda temos um atavismo. Quando fazemos uma declaração de amor, nós dizemos que o realizamos com todo o nosso coração. Nós não amamos com o coração e tampouco pensamos com o fígado, graças à rede neuronial que foi descoberta no século XVIII. Essas células especiais, também chamadas células nervosas, uma visão diferente tomou conta da humanidade. Essa célula, que foi chamada neurônio, era uma das únicas que não se repetia. A partir da sua morte, elas desapareciam e eram muito especiais, porque eram portadoras de uma cauda que recebeu o nome de axônio, e também de umas ramificações que se notavam naquela cauda, e que mais tarde recebe o nome grego de dendrites, ramos ou árvores ou ramificações.
Então nós vamos observar que a partir daí a psiquiatria liberta-se da anatomia, que se liberta da fisiologia antiga e abre as portas para a psicologia. Ainda nesse período, nós podemos ver como a depressão era dominadora. Basta que recorremos à obra de Shakespeare. Quando nós lemos o Hamlet, aquele jovem dinamarquês olhando a charneca da sua casa palaciana, vestido de negro, melancólico, tem a ocasião de tomar uma caveira e dizer a célebre interrogação: to be or not to be? Ser ou não ser? Eis a questão. Ou então, mais tarde, no estado melancólico mais profundo, ele interrogar: morrer, sonhar, dormir, talvez, quem sabe? Toda a obra shakespeariana é depressiva, é portadora de uma angústia. O Romeu e Julieta, e principalmente quando nós vamos ler a morte do rei e o assassinato gerado por uma mulher, nós vemos que vai nascer um fenômeno curioso, o transtorno obsessivo compulsivo. Porque aquele casal que mata o rei Lear dá-se conta que tem as mãos ensanguentadas. E vemos repetir-se a história clássica de Pilatos, o pusilânime, que para servir a César e com medo do sinédrio, lava as mãos no destino do justo. E a partir daquele momento ele faz um conflito de personalidade, a culpa, e sempre que olha as mãos, vê-as ensanguentadas. E conta a história que vivia acompanhado de um escravo, que ele trazia uma bandeja de prata com água cristalina, sobre o ombro uma toalha de linho alvo, e Pilatos lavava a mão e enxugava. Era um toque, hoje estudado muito bem nas chamadas manifestações transtorno da personalidade. E a história terrível de Pilatos irá naturalmente consumar-se quando ele cai em desgraça política, depois da morte do imperador Tibério. É chamado a Roma para prestar contas e mandado para o exílio na Suíça. Ele suicida-se, atirando-se no vulcão extinto e aniquilando a vida pobre. Aquele que tivera nas suas mãos a presença incomparável do Rei Solar e não soubera valorizar. A depressão, que era melancolia historicamente no século XVIII, pela primeira vez aparece com o nome clássico em inglês depression, e passa a posteridade como sendo hoje este transtorno de natureza pandêmica. Mas a palavra depressão vem da origem latina depremere, que significa puxar para baixo. O notável psicólogo americano James Hollis diz que a depressão é como a ave negra, agourenta, que tomba sobre o indivíduo e com as suas asas negras ele faz que a respiração do indivíduo perca o ritmo e tomba no abismo do aniquilamento. James Hilton, sendo o maior teórico da depressão na atualidade, pede que o indivíduo faça o maior esforço para não permitir que a depressão ensombreie a vida, porque a depressão também é considerada um parasita, uma árvore parasita. No cavalo, a árvore parasita chega suavemente, depois a planta vai crescendo, penetra suas raízes na seiva e passa a nutrir-se da seiva daquela que lhe serve de hospedagem. Depois mata a hospedeira e apossa-se de tudo aquilo que é o resto da sua vida. Assim a depressão. Mas qual a razão da depressão na atualidade? Os estudiosos dizem que a atualidade é um fator dissolvente da personalidade humana, que existem aqueles fenômenos de natureza endógena, interna, a hereditariedade, as enfermidades infecto-contagiosas, as sequelas das enfermidades infecto-contagiosas. Então, quando nós somos vítimas da tuberculose, da AIDS, da sífilis, hoje dos transtornos profundos da síndrome caracterizada por Alzheimer, também do transtorno de Parkinson, é inevitável que isso nos leve à depressão. Mas a hereditariedade exerce um papel fundamental,
Os estudiosos dizem que alguém que descende de um depressivo tem 30% de probabilidades de ser depressivo também. Mas se ambos os genitores são depressivos, a sua probabilidade sobe para 70%. E esse aviso nos leva, se nós descendemos de alguém que tem depressão ou esquizofrenia, fazermos uma terapêutica preventiva, porque no nosso DNA, em nosso sistema geral genético, está a marca da futura depressão. E poderemos abordá-la através de uma manifestação preventiva que nos leva ao cultivo do otimismo, da consciência, porque esses neurônios movimentam-se nas neurocomunicações graças ao ritmo frenético do cérebro, que não é o motor do pensamento, porque o pensamento é do ser que somos, no corpo em que nos encontramos. Mas devemos essas observações especialmente aos psiquiatras do século XIX, ao extraordinário Sigmund Freud, que vai determinar a área do nosso inconsciente, a Carl Gustav Jung, e o nosso inconsciente individual, o nosso inconsciente coletivo, aos arquétipos, às nossas heranças antropossócio-psicológicas, ao extraordinário Emílio Krepelin, que estuda profundamente a manifestação esquizofrênica e a denomina como demência precoce. Foi o Dr. Emílio Krepelin que estabeleceu a depressão unipolar, a tristeza, a depressão bipolar, aquele estado do rei Saul, determinado momento a melancolia profunda e subitamente uma euforia que muitos pensam o paciente haver melhorado. É o momento mais grave, porque quando ele está eufórico, ele tem excesso de dopamina no cérebro e perde a lucidez. Quando ele faz a volta para a melancolia, ele suicida-se, porque o vazio existencial é tão terrível que o indivíduo perde o sentido do existir e atira-se ao abismo do suicídio. Nada obstante, foi a cerebologia que por volta dos anos 40 estabeleceu que nós possuímos aproximadamente 5 bilhões de neurônios. E nos estudos da ciência, como aludi, os neurônios são células nervosas que morrem e não se repetem. Todas as células repetem-se, menos essas. Há um poder na área da psiquiatria cerebrológica que assevera que nós temos determinadas ilhas cerebrais que se renovam. Porém, a tese geral é de que diariamente morrem 15 mil neurônios. Desde o momento em que nós nascemos, nós já nascemos com todos os neurônios e em cada dia morrem 15 mil. Nos anos 40, quando a ciência falou que nós possuíamos 5 bilhões, surgiu uma tese de que uma pessoa de 40 anos, de 45, já era uma pessoa velha. A mulher do climatério, o homem na andropausa, eram pessoas idosas. E eu me lembro, porque eu vivi muito bem os anos 40, eu me recordo de que pessoas válidas, especialmente mulheres, homens saudáveis, graças a essa tradição, quando chegavam entre 45, 50 anos, diziam que estavam velhos demais. As mulheres pegavam um tricô, uma agulha de crochê e iam tricotear a vida alheia. E os homens iam jogar dama e camarão, coisas inúteis. Porém, nos anos 50, graças ao advento dos microscópios eletrônicos, a ciência descobriu que nós possuíamos 50 bilhões de neurônios. E por mais que morressem os nossos neurônios, os que sobreviviam substituíam aqueles que haviam desaparecido, como nos órgãos duplos. Se nós perdemos uma vista, um ouvido, o rim, um pulmão, o outro substitui-o com uma grande eficiência. E as criaturas humanas passaram a ter uma idade mental de 60 anos. Eu ainda me lembro, pessoas de 60 anos eram velhas, arrastavam os pés, caminhavam com dificuldade, diziam já não tinham memória. O que hoje consideramos
sabemos como preguiça mental. Porque os neurônios necessitam de exercício físico e mental para que estejam ativos. Nosso corpo é construído pela divindade para a ação. Então, o repouso letárgico são manifestações da indolência, da preguiça. A ginástica, a boa alimentação, as reflexões, a meditação, a oração fazem parte do esquema vital da saúde integral. Mas logo depois, nos anos 70, graças às fibras ópticas e a visão extraordinária das micropartículas, a ciência descobriu que nós possuíamos 75 bilhões de neurônios e a idade mental passou para 65 anos. Na década 90-2000, a ciência descobriu que nós possuíamos entre 75 bilhões e 100 bilhões de neurônios. E descobriu algo fantástico, que nós, os homens, possuímos alguns milhões de neurônios mais do que as mulheres. As mulheres não gostaram nada, mas é uma coisa científica. Eu tenho um amigo psiquiatra que ele gosta de ir nas conferências que eu profiro na sua cidade para me criticar depois. E eu acho fantástico, porque ele me diz verdades que eu necessito de ouvir, e ele me diz coisas que os amigos omitem. E quando eu fiz um enunciado desse em uma outra conferência, ao terminar, ele me disse: Valdo, eu sou de pleno acordo. Sabe por que os homens possuem bilhões de neurônios mais do que as mulheres? Ele disse: eu tenho ideia, é uma coisa fisiológica. Ele disse: não, é sabedoria para poder entender as mulheres, e não vocês. Porque as mulheres são tão complicadas que nem com milhões de neurônios a mais, os homens conseguem compreendê-las. Principalmente quando entram no Facebook. É claro que elas ficam totalmente desvairadas. Mas a ciência descobriu algo fascinante: é que esses bilhões de neurônios são todos inúteis. As mulheres fiquem tranquilas. Por volta de 1991, eu tive uma experiência muito peculiar. Faz 30 anos que eu realizo uma viagem europeia por inúmeros países nos meses de maio e julho. E naturalmente eu passo pela França. Eu pronuncio palestras em Paris, em Chartres, em Lyon e outras cidades. Mas naquele 91, eu havia sido convidado para uma conferência na Universidade Lyon 2 por um grande amigo, que é o professor François de Laplantine. Ele é professor de antropologia e convidou-me para proferir para os seus alunos da Universidade Lyon 2 uma conferência desafiadora: a reencarnação à luz da antropologia. Eu não entendo nada de antropologia, de reencarnação eu tenho obrigação de entender. Então eu meditei muito, orei, e os benfeitores me sugeriram que aceitasse. Então me sugeriu também um livro de antropologia que eu li bastante, mas não entendi nada, mas eu li. E como eu tenho uma tradutora fantástica, a senhora Bomartel, que é uma carioca, e me traduz muito bem, reside em Paris há 40 anos, ela é uma tradutora tão fantástica que me traduz antes de eu falar. Porque ela explica. E eu cito uma frase de Allan Kardec, por exemplo. De uma frase para, ela traduz a frase inteira. Eu digo: mas eu ainda não falei. E ela responde: mas eu já traduzi. E adiante. Nós fomos a Lyon 2 e eu estava emocionado. Era a primeira vez que eu falava numa universidade de Lyon. Já havia falado em La Sorbonne, na Sorbonne de Paris, mas em Lyon não tinha tido essa honra. Mas quando eu cheguei à universidade, minhas amigas e meus amigos, eu tive um choque. Porque eu estava naquela época, mais ou menos com 64 anos. Cláudia, eu não vou dizer a idade, porque nunca se diz a idade de uma mulher, é falta de educação. Então, Cláudia é bem mais jovem do que eu, alguns meses. Então, quando nós chegamos na sala, que eu olhei, a universidade era de terceira idade. Quer dizer, eram cadáveres ambulantes. Eu e Cláudia éramos dois fãs Cartet, éramos mais jovens. O professor Laplantine estava mais ou menos na minha idade. E eu digo: meu Deus, o que é que eu vou dizer a essas aulas que deveriam estabelecer
avisando da morte desse fulano. Bem, mas não teve jeito, provei a conferência, terminei, e ao terminar, é muito comum nos Estados Unidos e na Europa haver um debate de 1 hora, com perguntas do auditório, etc. Houve as perguntas, e mais ou menos às 11 da noite, ao terminar, fez uma roda à minha volta e vieram alguns alunos, o professor, o reitor da universidade, ficamos conversando e de repente uma senhora linda, uma francesinha, era primavera, estava com um buquezinho de piquet, essa florzinha branca, e ela bem simpática olhou para mim e disse assim: Monsieur Franco, eu adorei o tema da reencarnação, porque eu tenho 81 anos. E quando a mulher diz que tem uma idade, pode botar de 5 a 20. Porque a mulher que é feminina tem o dever de abater um bom período da sua vida. E quando ela não é feminina, não, eu sou muito honesta, eu tenho tantos anos, mas mesmo assim ela está diminuindo alguns meses. Quando ela falou de 81 anos, eu tenho olho clínico, olhei, sorri, calculei que tinha 85. Mas eu deixei para lá. Então ela disse assim: Monsieur Franco, eu sou aluna do professor de Labrantine, estou fazendo antropologia. Eu disse: meu Deus, são 7 anos, professor Franco, e eu já fiz 3. Eu disse: ainda faltam 4. Ela está com 29 anos. Então eu perguntei para e quando a senhora terminar o curso, a senhora pretende exercer antropologia? É lógico, eu vou botar na minha clínica de antropologia. Eu digo: meu Deus, essa senhora vai ser meu modelo. Aos 85 anos, ela planejava, sentido psicológico, manter uma clínica de antropologia. Eu já estou com 86. Eu estou pensando em fazer um curso de antropologia a partir de agora, para quando eu tiver 100, ter a minha clínica de antropologia. Então eu tomei aquela senhora como modelo, pela alegria de viver, pela mente saudável. E então começamos a observar a tragédia da depressão. Mas nesse ínterim, graças aos avanços da farmacologia, por volta dos anos 60, quando os estudiosos do cérebro descobriram que esses neurônios são encarregados das neurocomunicações, aquele axônio, a cauda do neurônio, aquelas dendritas, aquelas ramificações, são que emitem as comunicações eletroquímicas. São emissões elétricas e derramam uma substância no cérebro chamada neuropeptídeo. Então descobriram que nós produzíamos aproximadamente 65 tipos de neuropeptídeos e que eles são controlados pela consciência. É que vale dizer, se nós tivermos pensamentos bons, pensamentos nobres, se amarmos, se perdoarmos, se tivermos gentileza, o cérebro produz neuropeptídeos harmônicos que somatizam no estado de saúde. Mas se por acaso guardarmos ressentimento, tivermos ódio, sede de vingança, tivermos inveja, suspeitas, amarguras, esses neuropeptídeos deixam de produzir harmonicamente, tem um impulso elétrico, mas não tem a substância. Então nós deixamos de produzir 3 substâncias. Na nossa parte posterior do cérebro, nos centros cerebrais e no RAF, nós produzimos 2 substâncias especiais: a noradrenalina, que é responsável pela alegria, e uma outra substância muito querida, que é a base do nosso sentimento de beleza, a serotonina. Mas na parte central do cérebro, nós produzimos uma terceira substância, que é a dopamina. Essas substâncias são ministradas em nosso organismo em doses mínimas, tão mínimas que não temos ideia. Por isso a dopamina, nós produzimos um equilíbrio tão fantástico que, se por acaso produzirmos um pouco mais, ficaremos esquizofrênicos. E se produzirmos um pouco menos, teremos o distúrbio de Parkinson. Então se pergunta como é que essas substâncias podem produzir com esse equilíbrio. 2 cientistas físicos quânticos da Universidade Harvard, os doutores David Bohm e Stewart Wolf,
descobrindo que o cérebro, quando está na sua movimentação, produz micropartículas. Quando nós amamos, o cérebro produz uma micropartícula que é uma onda de fótons. Os fótons aglutinam as moléculas. E quando nós odiamos, o cérebro produz umas ondas de elétron. Como o elétron desagrega, nós temos somatizações, nós temos transtornos biliares, desconforto do aparelho digestivo, fenômenos intestinais, desafios respiratórios. E ao somatizar, nós abrimos campo para a depressão. Então a ciência descobriu a terapêutica, os barbitúricos, os medicamentos de faixa negra. Então esses medicamentos de faixa negra têm por missão revestir o neurônio e transmitir aquela substância que nos está produzindo, mudando o nosso comportamento emocional, até que o cérebro se ajuste a essa pressão e nós nos recuperemos. Então nós temos aí a causa endógena, interna, a terapêutica, mas também descobriram os cientistas que existem fatores exógenos, externos, que hoje são chamados pela psicologia eventos de vida. Quais são os eventos de vida? O medo, a solidão e a ansiedade. Nós somos pessoas ansiosas. Eu tenho certeza que aqui no auditório há um bom grupo de pessoas ansiosas para que eu acabe logo. Mas eu não vou acabar logo, só vou acabar meia-noite. Pode acabar essa ansiedade. Nós temos uma ansiedade patológica. Estamos sempre no lugar em que não nos encontramos. Estamos aqui na conferência, mas estamos pensando no programa de televisão ou no cinema. Estamos lá. E quando chegamos lá, estamos ansiosos para chegar em casa. Estamos agora em janeiro, meu Deus, que calor, tomara que já chegue o inverno. E quando chega o inverno, quem é que aguenta com o inverno desse? Tomara que chegue o verão. Ansiedade. Ter ansiedade é normal quando a gente espera pelo ser amado. Tem ansiedade. O Pequeno Príncipe, na sua bela mensagem de Antoine de Saint-Exupéry, tem uma frase linda, entre outras: se tu dizes que vens às 4, eu te espero desde as 2. E não é verdade. Quando esperamos alguém querido, que ansiedade. Quando esperamos uma boa ou uma má notícia, nós temos ansiedade, é normal. Mas quando essa ansiedade nos dá palpitação, nós temos sudorese fria, viscosa, a boca se resseca, é patológica. Já é um transtorno que vai nos levar à depressão. E o medo? Nós somos uma sociedade do medo. Nós temos medo de perder a saúde, de perder o relacionamento, de perder o dinheiro, de uma agressão na rua, de um estupro, medo da doença, medo da morte. E o notável teólogo e psicólogo americano, Dr. Volumei, disse que nós temos medo de amar. É fascinante que nós temos medo realmente de amar. E eu constatei, através de alguns amigos, que eles tinham medo de amar. E eu perguntava, mas por que você tem medo de amar? Para não ser traído. Mas por que você acha que vai ser traído? Porque hoje todo mundo é descartável. Até o amor é descartável. É um conceito pessimista. Nós devemos amar mesmo que sejamos traídos, porque o problema não é nosso, é do traidor. O traidor é que vai ter culpa. A rosa perfuma o pântano, mas o pântano continua putarido. Então é necessário que nós criemos essa confiança para sairmos do medo. Ter o temor é uma herança fisiológica, é uma herança psicológica. Porque a primeira emoção da criatura humana, no seu processo de evolução antropológica, foi o medo. O medo dos movimentos sísmicos, o medo das feras, o medo da morte, o medo das outras tribos. E todos nós, sem exceção, temos medo. O criminoso na rua é um covarde. Ele ataca porque tem medo de ser atraído. Todo criminoso, uma que outra exceção, é uma criança maltratada, segundo a psicologia analítica, descarrega na sociedade
Aquilo que sofreu do lar, uma mãe negligente, um pai ego, uma mãe castradora, então isso o indivíduo consegue asfixiar. E mais tarde ele faz a catástrofe, ele vomita no ódio contra a sociedade. Então, é necessário que nós nos libertemos do medo e a solidão. Nós somos uma sociedade de solitários. E por que nós somos solitários? Porque nós somos solidários. Quando nós somos solidários, não somos solitários. Graças à comunicação virtual, estamos cada vez mais solitários. É provável que aí no Londres esteja alguém com o telefonezinho, um iPhone, ali na mão segurando louco por uma chamada para mandar um MSN por causa da nossa ansiedade. E nós que mandamos milhares de MSN esquecemos a arte de conversar. Já não conversamos mais, nós discutimos em casa, no trabalho, na rua, porque perdemos a arte de conversar. Um amigo meu, que é um psicólogo de massa, disse que Paulo, nós olhando um telefone, um iPhone, sabemos quem é velho e quem é jovem. Eu disse, mas é lógico, olha na cara, não, olha nos dedos. Eu disse, como nos dedos? É o jovem, pega o iPhone e com os 2 polegares, ele fica dançando ali. O velhote não, ele pega e vai catando o mundo. É a diferença entre eu, graças a Deus, que fui datilógrafo, muita gente não sabe nem mais o que é, eu consegui dominar os meus dedos e eu consigo já, por exemplo, ainda sou jovem, vamos ver a pergunta. Mas então, muito interessante, vivemos a época do iPhone, iPod, iPad, iPin. É só o que nos falta, é o iPin, mas o iPin é uma descoberta do Nordeste. Nós descobrimos o iPin. Então não perdemos nada para a cultura da tecnologia americana. E falando isso, um amigo pernambucano, que os pernambucanos têm muita inveja dos baianos, não sei porquê, eles, vocês descobriram o iPin. Nós, quando descobrimos o McDonald's, nós descobrimos a macaxina. Então, nós estamos também na moda. Mas nós vivemos uma solidão. Solidão a 1, solidão a 2, solidão no grupo. Aqui estamos mais de 1000 pessoas e muita gente está solitária, está fechada dentro de si mesma. E aí vem os grandes fenômenos fóbicos, porque nós perdemos a comunicação. Eu fui convidado a um jantar na casa de uns amigos independentes economicamente. E como eu tenho muita dificuldade de tempo, fui negando até um dia, que já era grosseria de minha parte, e eu aceitei ir jantar na sua casa, um jantar elegante, às 22 horas, morrendo de fome. Mas quando eu vou jantar em casa rica, primeiro eu janto, para depois eu jantar, porque todo mundo está de dieta, e quando serve é aquela coisinha francesa, que a gente olha e não sabe levar reação, Pai Nosso, você para comer, então a gente belisca os dedinhos para cima. Então por hábito eu faço meu jantar, um almoço tranquilo, e quando for a hora eu mantenho elegância. Aí eu fui, quando eu cheguei, achei o máximo da deseducação, porque a televisão estava ligada. Como é que nós convidamos uma pessoa para conversar com a televisão ligada? E ligada num filme de sexo explícito. Eu tenho assim muito agradável, uma espírita. Então eu olhava para a televisão, ficava avesso, olhava para a pessoa, de vez em quando eu dava uma olhadela para ver que garoto no Chegou a hora de pôr a mesa. Chegamos à sala de jantar, a televisão de plasma ligada a meio tom. Sentamos o chefe da casa, a senhora, os 2 filhos, 2 filhos lindos, um rapaz, uma moça, 18, 20 anos, e a pobre vítima do outro lado. Então começou o jantar. Primeiro vieram os frios, e eu me lembro de Chico Xavier. Quem não se lembra de Chico Xavier a cada segundo da vida? Quando ele morava em Pedro Leopoldo, jovem, modesto, simples, ele foi convidado a uma recepção em Belo Horizonte, conforme nos contou nos anos regulados de 1950. E ele foi modestamente, mas com aquela ternura que somente ele possuía, inimitável, qualquer imitação sua falsa. Ele foi e deu-se conta que era uma casa de pessoa distinta, rica, da sociedade melhor de Belo Horizonte,
Ele sentiu-se um pouco constrangido, mas conhecia esse, conhecia aquele. De repente, a dona da casa disse: eu vou servir os frios. E Gil disse: uai, eu devo ter acasado que a comida toda é frio. E então ficou preparado. Eles serviram com frio. Era aquele prato, comendo frio. E ele comeu delicadamente. E a senhora, por gentileza, perguntou: aceitava mais um pouquinho, Chico? Ele viu que a coisa tinha sido pouca demais. Assim, não é de delicadeza, eu aceito. Ela então lhe serviu o segundo prato de frios. E então ele comeu. E ela disse: você aceita um pouquinho mais, porque ainda tem os pratos quentes. Ele fez um lado. Agora você não sabia. Dá um frio mesmo e deixa o quente para lá. Assim, quando ele disse: vamos servir os frios, ele disse: Pai nosso que estás nos céus, deve ter esfriado lá no frio. Então serviu os frios. E quando veio a tal da sopa, eu me dei conta de que a senhora de vez em quando ria. Eu digo: meu Deus, o que é que estou fazendo de errado? Eu já tinha lido o tratado de etiqueta para não dar baianadas em público. Eu estou usando os talheres em ordem, aqueles copos todos eu não tinha usado. Então eu lembro da ela e ri também, né? Para ver que eu estava acompanhando. Ela riu. E eu dei a primeira colherada de sopa. E quando eu li, o marido riu também. Eu digo: meu Deus, eu acho que eu estou tomando sopa. Aí eu fiquei parado. Sabe o que era? Estavam conversando pelo iPhone no jantar. Ele na boca e ela cá com o telefone. De vez em quando ela mandava uma mensagem e ele respondia. Eu digo: nossa. Aí eu olhei para os dois jovens, cada qual de iPhone na mesa. E eu que não tenho iPhone, nem iTunes, nem iPhone, nem coisa nenhuma. Eu disse: muito obrigado, mas eu já vou embora. Porque vocês estão conversando ali em silêncio e eu estou fazendo papel de bobo. Muito obrigado pelo convite. Àquele ponto nós chegamos e nós sentados a uma mesa com um convidado, insistentemente convidado, e ficarmos conversando, mandando MSN, porque de vez em quando eu vi um apitinho, qualquer coisa, depois é que eu descobri que era a mensagem da ponta para a outra ponta. E depois eu perguntei: mas que mensagem vocês estavam dando? Ela disse assim: a sopa está muito quente, pobre do Divaldo. Olha, outra de baiano com ameaça de velocidade, sem qualquer problema. Então nós vivemos num mundo de ansiedade, de medo, de solidão. E é por isso que nós fugimos para os nossos conflitos, os nossos recalques e fazemos depressão. A depressão tem um caráter pandêmico. E a Organização Mundial de Saúde assevera: a depressão é um transtorno do espírito, da emoção, da psique, e tem que ser tratado no espírito, através de uma mudança de comportamento, uma mudança de paisagem mental. Então existe a depressão infantil, a depressão juvenil, a depressão adulta, a depressão senil, a depressão pré-parto, a depressão pós-parto, a depressão sazonal. A pessoa fica depressivo na data do aniversário, no aniversário de casamento, no Natal, no Ano Novo, no Carnaval. São transtornos depressivos. E qual é a solução? A terapêutica, psiquiátrica, psicológica, psicanalítica. Porque se a depressão vem de um transtorno sexual, necessita de uma psicanálise para encontrar o trauma que está na infância, que está no inconsciente profundo e agora emerge, tirando o sentido da vida. Nós na infância somos obrigados pelos nossos pais a ocultar os nossos sentimentos, e isso ocasiona conflitos fóbicos, o medo da punição. Certas doutrinas religiosas nos ameaçam com o inferno, alguns maus espíritas nos ameaçam com obsessão, com os dragões. Está na moda. Não há muito perguntaram-me nesta semana: Divaldo, você não tem medo dos dragões? Eu digo: não, porque eu acredito em São Jorge. São Jorge, você é lá, não. Então não vou ter medo dos dragões. Não, Divaldo, saiu aí agora um livro médico com os dragões. Não tem medo dos dragões, eu tenho o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é a chantagem, é o pavor, apavorar a criatura para crer no Espiritismo, é a sublime ciência do bom humor.
É a doutrina científica que veio arrancar o homem da treva da ignorância, do conflito da sonda psicológica, para poder mostrar que a sua fatalidade é o bem, é a plenitude, é o reino dos céus. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá, nenhuma, e ele nunca se equivocou. Mas o que é mais notável do Espiritismo, dentro desta colocação de ciência, é que o Espiritismo trouxe a mais notável explicação para os transtornos de conduta, para os problemas psiquiátricos, dizendo que o doente é o ser encarnado. Ele é o autor do seu destino, é o semeador, de acordo com a sementeira, a colheita. Nós hoje semeamos para colher amanhã. E o venerando apóstolo da mediunidade nos ensinou, já que não podemos voltar atrás para pagar o que fizemos, façamos o bem para colhermos adiante. Que mensagem otimista! Por que otimista? Porque Jesus veio trazer o Evangelho. E a palavra Evangelho vem do grego Evangelion, que significa boas novas, boas notícias. Eis que eu vos trago boas novas de alegrias. O Espírito Vieira de Carvalho diz: o espírita triste é um triste espírita, porque quem tem certeza da imortalidade da alma, quem se pode comunicar com os seres que nos anteciparam na viagem de volta, quem conhece a lei da reencarnação, que decifra os enigmas do comportamento, não pode ser triste. Ele tem a chave do tesouro, ele é o novo Édipo, que da estrada de Tebas interpreta o enigma da esfinge. Então a ciência espírita vem nos mostrar um terceiro fator que causa a depressão, que causa transtornos psicológicos, transtornos psiquiátricos, a obsessão. Allan Kardec, o egrégio codificador da doutrina, no capítulo 23 do livro dos Médiuns, abre esse espaço magnífico das obsessões. E as suas primeiras palavras são: bem todos aqueles que se encontram nos manicômios, palavra da época, são loucos. Na grande maioria, eles são portadores de obsessão. E descreve que a obsessão é o fruto espúrio dos nossos erros. Aqueles a que nós magoamos, aqueles a que nós ofendemos e não tiveram a grandeza de nos perdoar, voltam para cobrar os males que lhes fizemos. A princípio, por intermédio de uma remissão de natureza ideológica, pela telepatia, transmitindo-nos uma ideia macabra, uma ideia infeliz, transmitindo-nos um pensamento chulo, um pensamento pessimista, que nós vamos cultivando pelos nossos conflitos e fazemos a depressão. Então, as obsessões têm sua raiz nas nossas enfermidades mentais. E é notável, essa frase é da Organização Mundial de Saúde. Notem que é uma frase espírita. Não existem doenças, existem doentes. A Organização Mundial de Saúde diz que existem pessoas predispostas às doenças, que são capazes de entrar em estados patológicos e psicopatológicos. E a doutrina espírita diz que nós somos os responsáveis pelo nosso bem, o mal-estar, que as doenças resultam dos nossos atos. Então nós somos espíritos doentes, cuja terapêutica é a mudança dos nossos valores éticos morais, cujo caminho de iluminação começa na prece, na solidariedade e chega ao clímax da nossa ação de caridade. Por esta razão, fora da caridade não há mais, fora da caridade não há saúde, fora da caridade não há salvação, equilíbrio. Então o Espiritismo é o maior antídoto à grande problemática pandêmica da atualidade. E quando nos apresentar qualquer transtorno de natureza emocional, na área da psicologia, a depressão, o transtorno do pânico, o transtorno fóbico, recorramos à ciência, porque a ciência é instrumento de Deus, o nobre Espírito Emmanuel.
ensinou-nos a todos a respeitar a ciência e os cientistas. Ele demonstrou que o Espiritismo não veio combater a ciência, é o grande aliado da ciência, porque a ciência, disse Allan Kardec, estuda os efeitos e o Espiritismo remonta as causas. Logo, nós devemos procurar o nosso apoio tecnológico da ciência, o nosso psicoterapeuta, o nosso psicanalista, o nosso psiquiatra, de acordo com a causa geradora do distúrbio. Porém, devemos buscar a casa espírita para poder produzir a saúde do ser que somos, por meio das revelações sublimes do mundo espiritual, da fluidoterapia, dos passes. Está provado que nós emitimos ondas. Hoje a matéria tem vários estados, e além do plasma, que é o quarto estado da matéria, a ciência descobriu o ectoplasma, essa energia que favorece as materializações e que dá aplicação dos passos, ora magnéticos, ora fluídicos, ora mediúnicos. Nós transmitimos ao paciente, que se recarrega através do perispírito, deslocando aqueles focos de vinculação dos plugs espirituais nas tomadas dos nossos defeitos. Daí o passe é uma terapêutica sublime, porém não basta receber passes, tem que mudar as atitudes mentais, porque a nossa mente é uma emissora captadora. De acordo com a qualidade do nosso pensamento, nós sintonizamos com ondas equivalentes. É a lei da física. Os semelhantes se atraem, os contrários se repelem. O Espiritismo tem ajuda da água fluidificada, a água magnetizada, que nos leva ao primeiro fenômeno de Jesus, as bodas em Caná. Quando ele transmitiu ao vinho o sabor agradável da uva, para atender ao apelo de sua mãe, porque era de mau agouro faltar vinho da celebração das núpcias. Ele não vem trazer o álcool, o vinho alcoólico, mas dar-lhe sabor. Coloque em bilhas d'água, e que estendendo as mãos generosas, ele as transformou nessa substância agradável, licorosa, mas sem a potencialidade do álcool. Então o Espiritismo repete hoje as lições magnânimas de Jesus. E se por acaso dessa obsessão se encontra numa fase grave da subjugação, palavra que Kardec optou, porque o espírito não entra no médium como líquido do vasilhame. A atuação é perispírito a perispírito, predominando a força invasora, a planta parasita a que nos referimos, e o indivíduo passa a oferecer o seu campo mental àquela força destrutiva. As suas energias são absorvidas, o vampirismo de que nos fala gloriosamente André Luiz na sua coletânea científica a respeito do ser e da vida. Então nós dispomos das sessões de desobsessão, as experiências culminantes da mediunidade. Esse laboratório extraordinário, quando podem ser trazidos pelos mentores, graças ao nosso esforço, ao nosso campo vibracional, ao interesse pela nossa mudança, aqueles que foram nossos inimigos a que nós prejudicamos, e eles recebem o esclarecimento, a orientação, a palavra gloriosa, a sessão espírita. É um momento de comunhão com Jesus. Eu considero um momento eucarístico, para usar uma linguagem formal da religião católica. Se a Eucaristia para o católico é o momento máximo da sua comunhão com Cristo, a sessão mediúnica é o momento em que o sensitivo entra no campo sublime do pensamento de Jesus e entrega-se, para que o seu intermédio, aqueles que sofrem, encontrem beneditivo, os que perseguem, despertem para a verdade, aqueles que odeiam, encontrem a paz, porque eles são profundamente felizes. Então, graças ao Espiritismo, vamos encontrar uma psicogênese para os transtornos depressivos. E podemos dizer, sem a menor preocupação, da raiz de todo problema psiquiátrico, psicológico, o espírito é um enfermo e tem uma interferência espiritual. Se o problema é fisiológico,
por causa de uma doença de natureza infecciosa, eu faço a depressão, eu caio vibratoriamente e abro campo para a influência espiritual. Você se torna um transtorno psicológico, a perda do relacionamento, um prejuízo qualquer, uma angústia, e eu entro na primeira fase da depressão. Eu abro espaço para que os meus inimigos naturais ampliem, piorem o meu estado depressivo. O que fazer? A doutrina espírita nos abre o seu leque psicológico. E Allan Kardec, no referido capítulo 23 do Livro dos Médiuns, diz: tenha paciência. A oração, ao lado da paciência, da compaixão e da caridade, deu-nos títulos de merecimento para pagar os males que fizemos, porque a lei não é de cobrança, a lei é de amor. O bem que eu faço anula o mal que eu fiz. Eu não necessito de pagar nada, eu necessito de reequilibrar as leis divinas que foram perturbadas pela minha conduta. Então, nesse momento, nessa pandemia, e essa pandemia, segundo o notável autor americano Solomon, que é um grande jornalista do The New York Times e é um depressivo crônico, ele já fez 200 e poucas terapias alternativas nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro muito bom que se chama O Demônio do Meio-Dia. E nesse livro ele tem a ocasião de ressaltar que a nossa sociedade está tão angustiada que em cada 10 pessoas, 3 são depressivas. 3 já foram depressivas. 3 serão depressivas. E o que ficar, não aguenta, fica depressivo também. Então é necessário que nós mudemos a paisagem da violência, da agressividade. Esse estado que nós temos de estar armados uns contra os outros, quando a questão é estarmos amados uns pelos outros. Para concluir, eu lhes narrarei uma experiência muito curiosa. Eu viajo muito desde que me aposentei em 1980. No ano passado eu viajei 286 dias. Então eu estou sempre no aeroporto. Eu já tenho até um cheiro de aeroporto. Eu estou sempre nas filas do check-in. E não há muito, há 2 anos aproximadamente, eu estava na fila do check-in, naquele sol maravilhoso de Salvador, no horário do verão, 5 da manhã. Salvador é a cidade mais linda do Brasil, depois de Uberaba, é claro. Eu estava na fila e estava rindo, porque eu adoro a vida. Sou pessoa feliz, com as minhas imperfeições, e nada me abate. É curioso, as lutas são desafios para crescer. Eu estava alegre, rindo, quando alguém na terceira fila gritou assim: olá, por que está rindo? Eu não acredito. 5 da manhã, em jejum, encontrar um louco desse, mas eu continuei rindo. E ele gritou, agora estentórico: olá, você está rindo de mim ou está rindo para mim? Ele não é possível. Todo mundo parou e ficou olhando a briga de um só. Eu então olhei assim na direção dele e disse: mas eu não estou rindo nem para o Senhor, nem do Senhor. Ele perguntou agora com ira: e por que não? Eu disse: porque eu sou cego. Aí todo mundo caiu nessa. Ele perdeu o jogo, saiu de lá e veio até mim, chegou com o telefone, passou a mão e eu ceguíssimo. Porque era muito melhor ser cego do que tomar uma bofetada. E ele disse: mas o senhor tem a vista tão clara, o senhor é cego. Eu devia ter calado a boca, mas nunca. Eu disse: não, não é questão da vista, é que o meu problema é no nervo óptico. E disse: eu conheço essa voz, porque eu tenho um tal de um programa de televisão, programa de rádio, eu conheço essa voz. Eu continuei rindo. O senhor não é o Divaldo Franco? Eu digo: sou. Mas o senhor não é cego, coisa nenhuma. Eu disse: sou. Eu sou cego, a estupidez humana. Eu sou surdo da agressividade humana. E eu sou mudo aos desaforos humanos. O senhor acha que eu ia perder o meu dia só porque o senhor teve uma noite ruim? De maneira nenhuma, meu amigo. O seu mau humor, de maneira nenhuma me afeta. Mas se ele fala, eu tenho muito problema. Eu disse: eu também. Todo mundo tem problema. Só quem não tem problema é esquizofrênico. Ele não tem problema, ele é problema para os outros. Mas ele
faltava, ele sentava no meu colo. Não deu outra, meus amigos. Dentro do avião, eu somente me sento no corredor, para não incomodar ninguém, sentei-me na fila 6C. Quando eu virei na 6D, ele bateu de aberto, Paulo, nós vamos conversar muito, não? Eu disse, não, senhor, porque avião não é lugar de conversar. Nós alugamos uma poltrona, cada um. Há pessoas que alugam o avião inteiro, já notaram? Entra no avião, dá gargalhada, bate na gente, puxa o cabelo da gente, fica atrás sentado com a perninha lá dentro da cadeira da gente. O tempo todo, a gente não pode reclamar. Às vezes eu olho para trás rindo, né? E tá no pezinho batendo. E eu digo, meu Deus, tomara que ele tenha canho. E até que você fala, é que eu queria fazer uma consulta. Eu disse, mas aqui no avião, sim, porque quando o avião subir, fica mais fácil para os guias, né? Lá em cima. Eu disse, olha, eu vou dizer uma coisa, os meus guias não são lá em cima, não. Eles baixam. Eu já ouvi dizer que o guia baixou, o meu baixa. Você vai lá no centro, numa terça-feira. Mas o Divaldo, eu então fiz o teste. Ele estava excitado. Estava na fase eufórica da depressão. Então o avião decolou, eu bati no joelho dele e fiz o teste. Repouso. Durma. Você está cansado, duro. Meus amigos, o homem dormiu. Eu digo, nossa, que força hipnótica eu tenho. Eu nem vou dizer que a palavra durma, porque pode ser que alguém já adormece. Então, ele adormeceu, ele disse, eu estou livre. Quando o avião bateu no sol de São Paulo, ele acordou, seu Divaldo, já chegamos. E o que é que eu fiz? Ele me desencarnou durante esse período. Aí ele já estava calmo. Seu Divaldo, a viagem foi excelente, não foi? Graças a Deus. E aos bons espíritos, os que estavam lá em cima baixaram no Senhor e o Senhor. Para ver o estado em que nós estamos de agressividade. Ele estava com raiva de mim porque eu estava feliz. E achou logo que eu estava rindo dele. Conflito nosso. Quando alguém sorri, ele fica dizendo, será que é de mim? Não, ele está rindo para mim. Toda vez que a pessoa ri, eu também ri. E o senhor está dizendo, mas eu não estou rindo com você, não. Eu de você, eu estou rindo de felicidade. O Espiritismo é a resposta de Deus às interrogações da terra. Veio até nós para inaugurar uma era nova, que nós estamos celebrando desde o dia 1º de janeiro, evocando os 150 anos do Evangelho, segundo o Espiritismo, que nós comemoraremos em abril. É esse livro que trouxe Jesus de volta, que nos deu a lição profunda da bondade de Chico Amor Xavier, de Madre Teresa de Calcutá, de Mohandas Karamchand, que dizia, eu li o Sermão da Montanha, e para mim valeu tudo, de Albert Schweitzer, o grande profeta da África. O Evangelho veio para que nós tenhamos vida, e vida em abundância. Abandonemos os nossos conflitos, superemos as nossas más inclinações e encontremos um sentido para a vida. Se não tivermos um objetivo psicológico, arranjemos, ligamos com Jung. Depois da morte, a vida triunfa, a psique não morre, o céu prossegue na direção do arquétipo, o arquétipo primordial que é Deus. Vivemos em uma hora de grandes mudanças. O mundo será melhor se cada um de nós tornar-se melhor. Então seja você aquele que tem a honra de levar uma palavra amiga. Seja você quem sorri, quem estende a mão, quem dá uma palavra gentil. Seja você aquele que tem a honra de amar. Se alguém lhe persegue, é porque tem inveja. Não se preocupe. Não aceite maus presentes daqueles que estão atormentados. Somente fala do seu próximo quem tem conflito. Somente difama quem tem inveja. Então deixemos que eles próprios autodestroçem. E envoltos na túnica sublime da oração, deixemos que Armando, o Cordeiro de Deus, suavize a inclemência da nossa soledade, da nossa ansiedade, do nosso medo, para podermos dizer, meu Deus, eu só tenho motivos para agradecer, não tenho razões para pedir. Eu quero dizer que
eu amo a vida, que para mim é bela e é consentida. Muito obrigado, Senhor, por tudo que me deste, por tudo que me dás. Obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que voa fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que choram na multidão, que andam na solidão. Por eles eu oro e aqui eu imploro comiseração, porque eu sei que depois desta vida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça cantar, a melodia dos mortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, deixa-me pelos surdos pedir. Eu sei que depois desta prova da vida nova eles escutarão. Muito obrigado pela minha voz que canta, que ama, que alfabetiza, que ensina, que legisla, pela voz que norteia uma canção e o teu nome profere com dulce emoção. Diante da minha melodia, eu quero rogar pelos que sofrem de afasia. Eles não cantam de noite, eles não falam de dia. Oro por eles, porque eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor também cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura que libertam da amargura, mãos que apertam mãos dos adeuses que limpam feridas, que enxugam suores das vidas, pelas mãos de sinfonias, de poesias, de psicografias, de cirurgias, pelas mãos que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levantar sem reclamar. Obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito. Eu te quero louvar, porque eu vejo na terra aleijados, amputados, marcados, paralisados, que assim não podem movimentar. Eu oro por eles, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso o lar. Não importa se o cenário é uma mansão, se é uma favela, se é um ninho, se é um duplex, se é um bangalô, seja o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor, de mãe ou de pai, de mulher ou de marido, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu ali tiver para me amar, dei o teto para me agasalhar, dei uma cama para repousar, nem aí reclamarei. Pelo contrário, eu direi: